aqueles que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação dessa casa. Senhor presidente, quero tratar nessa tarde de dois assuntos. E são esses dois assuntos extremamente graves que me moveram vir à tribuna essa tarde. Esse primeiro assunto, fazer uma denúncia, numa tentativa de cortar o mal pela raiz, antes que ele cresça. E o faço em homenagem a homens e mulheres desse país, abnegados, militantes da vida, que colocaram as suas vidas a serviço. Aliás, minha mãe, dona Dadá, que era analfabeta profissional, minha mãe dizia: meu filho, a vida só tem um sentido, aquela nordestina da Bahia. E eu dizia: qual é, mãe? Ela dizia: meu filho, o único sentido que a vida tem é quando a gente coloca a nossa vida à disposição dos outros. E é homenageando essas pessoas que colocam as suas vidas à disposição dos outros, recolhendo os seres humanos que se tornaram lixos, drogados, nos guetos, nas cadeias, advindos do álcool, da inofensível maconha, são um cego, um indoto, alguém absolutamente despreparado para querer defender maconha como se ela fosse algo inofensivo. A essas pessoas que entregaram as suas geladeiras, entregaram as suas camas, abriram as suas casas para recolher filhos alheios, num procedimento sacerdotal, num comportamento meramente samaritano, numa visão de Deus para a vida, entendendo que droga é o ácido que Satanás jogou nesse mundo. Não há mais pontiagudo e mais cortante instrumento do inferno do que o submundo das drogas. Falo para o senhor presidente Pimentel, porque eu tenho 35 anos da minha vida investindo na vida de gente, tirando drogado da rua. Eu tenho uma entidade chamada Projeto Vem Viver, que eu comecei com 10 colchonetes em casa, tirando gente da cadeia da rua, colocando e os vizinhos dizendo há 35 anos atrás que eu era louco. Como eu, esse país tem milhares. De confissão católica, aliás, uma obra bonita feita pela Fazenda da Esperança, de confissão espírita, de confissão evangélica, e são os religiosos que estão na ponta e sem qualquer visão de governo, de autoridades municipais, estaduais e federais. Quando muito existe uma movimentação no sentido de fazer ameaça, porque no governo Fernando Henrique Cardoso baixou-se uma resolução na Anvisa, quando o Serra era ministro da Saúde, criaram uma norma com essa resolução, uma portaria, que uma casa de recuperação de drogado, para tirar um drogado da rua, ela precisava ter pelo menos um espaço de um quarto de 4x4, um banheiro azulejado, fogão industrial. Olha, para você tirar um cara de dentro do esgoto, de debaixo da ponte, fumando crack, cheirando cocaína, você precisa... Esse cara precisa de amor, de afeto e alguém que queira colocar a vida a serviço dele. Que conversa fiada de história de azulejo. Quando alguém se levanta, é para criar problema. E essa semana passada, a próxima, estava dando entrevista na Rádio Vida, numa terça-feira, Rádio Vida, do nosso querido amigo Apolinário, dando uma entrevista falando sobre pedofilia, sobre abuso, sobre violência, os avanços dessa CPI. E ele disse: senador, o senhor viu a Folha de São Paulo hoje? Eu disse: não vi, amigo. Ele disse: tem uma entrevista aqui na coluna da Mônica Bergamo, está aqui na sua mão, e eu gostaria que o senhor lesse. E eu vou passar a ler a entrevista. Gostaria que o Brasil prestasse atenção. Essa é uma denúncia. Atenção, sacerdotes da vida humana, aqueles que vivem acordados às madrugadas
para enxugar lágrimas de mãe que chora com filho drogado, de pai angustiado com filho na cadeia. Atenção, padres, atenção, pastores, atenção, espíritas, atenção àqueles que são vítimas de drogados nas ruas, atenção, mães e pais que dormem há 30 dias, há 60 dias, há 90, porque o seu filho está numa casa de recuperação de drogados que não recebe um centavo seu para tal. A entrevista do diretor Vittori, acho que é até italiano, né? Sei lá. Maximiliano, secretário nacional de política sobre droga e um dos autores, senador Pimentel, da resolução. Segundo ele, que está pronta e que será editada agora no mês de setembro pela presidente Dilma. Olha a barbaridade. Clínicas de dependentes químicos, comunidades terapêuticas não poderão mais falar sobre religião. Ai, ai, ai. Mamãe, me acode. Morde aqui para ver se sai leite, seu Maximiano. O CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, do governo da presidente Dilma, não quer, ela que não quer, num país laico, onde nós temos liberdade religiosa, liberdade de culto, em qualquer lugar de falarmos o que quiser da nossa confissão de fé, seja do candomblé, espírita, católico, evangélico, budista, hinduísta, esse país não tem religião oficial e nós, presidente, não somos ateus. As comunidades estão proibidas de incluir religião na recuperação de dependentes químicos. De acordo com a resolução que o Conselho vai baixar, senador Pimentel, o senhor sabe do que eu estou falando, porque é um homem que convive com esse sofrimento de drogas no Brasil, no seu estado. Sua esposa é uma mulher de confissão evangélica e que certamente tem contribuído muito para essas instituições de recuperação lá no seu estado, no Ceará. Vossa Excelência, que é senador do partido da presidente Dilma, preste atenção no que vou passar a ler, para que fidedignamente Vossa Excelência possa passar às autoridades de governo. De acordo com a resolução, vai baixar a crença ou descrença dos pacientes, tem que ser respeitada. Vittori Maximiliano, secretário nacional de política sobre drogas, e um dos autores do texto da resolução, deve ser um intelectual desse que nunca botou um menino dentro de casa, disse que ninguém pode ser submetido a proselitismo religioso. Olha, se a Constituição brasileira diz que eu posso confessar minha fé e falar sobre ela onde eu quiser, aliás, eu tenho 35 anos que tiro drogado da rua, e eu só conheço o remédio. Lá, nós recuperamos 85% dos que passam por lá. Sabe por quê, senador Pimentel? Porque o remédio dá certo, Brasil. Eu vou falar qual é o remédio. O remédio é Deus de manhã, Jesus meio-dia e o Espírito Santo de noite. 85%. Ora, será que eu não posso pegar um cara que a polícia trouxe para mim algemado, que o juiz mandou entregar para Magno Malta, porque estava ameaçado de morte no presídio? O juiz tirou esse marginal de lá. E ao tirar a algema dele, entrega ele a mim. E eu digo a ele: amigo, sua vida pode mudar. Você teve uma oportunidade de viver. Aqui você não é obrigado a nada. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você que só Jesus pode mudar a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender o que eu estou lhe falando e permitir que Jesus entre na sua vida, você vai sair daqui um outro homem. Agora o seu Maximiano, diretor do CONAD, está dizendo que a presidente Dilma vai editar uma portaria para eu, Magno Malta, nunca mais poder falar de Jesus. Ah, me respeita, rapaz. Respeita quem está na ponta fazendo alguma coisa por esse país. Eu não conheço ninguém que o governo recuperou.
Eu vou passar a ler isso aqui. Em todo o país, o total de comunidades terapêuticas são cerca de 1.800. Mentira, é muito mais. A medida atinge principalmente, olha só, as ligadas a uma religião. Olha que coisa sutil. Olha que coisa bolivariana, né? Olha que coisa cubana, que coisa sutil. Ligadas a uma religião, que são mantidos por contribuição de fiéis. Mantido por contribuição de fiéis, eles ainda querem barrar, né? E nesses casos, também por subsídio público que fere a laicidade do Estado. Não fere a laicidade do Estado, é o Estado patrocinar a marcha gay. Isso não tem problema. Não? Não. Me engana que eu gosto, seu Maximiliano. Me engana que eu gosto? Eu estou denunciando. Eu quero que você, através dos meios de comunicação, de redes sociais, passe o meu discurso para frente, porque eu não estou mentindo. Eu estou lendo um documento. Pela Constituição, nenhuma instância de governo pode se envolver direta ou indiretamente com crença religiosa. O que se aplica a esses estabelecimentos? A verba que o governo federal destina às comunidades terapêuticas é de 85 milhões. Eu não sei desse dinheiro, porque eu nunca recebi, eu nunca vi. E os meus internos comem da minha música, dos meus direitos autorais. Eu não sei de nada disso. Diz que está destinando para 7 mil vagas que são ocupadas por drogados, principalmente dependentes de crack nos estados. Eu não conheço ninguém. Aliás, eu não conheço ninguém que o Conselho de Psicologia recuperou. Eu não conheço ninguém que o Conselho de Medicina recuperou. Eu não conheço ninguém que foi recuperado pelo Ministério Público. Eu não conheço ninguém que o governo Dilma recuperou. Eu não conheço ninguém que o SUS recuperou. Eu conheço milhões, milhares nesse país que foram recuperados pela fé, pela pregação do Evangelho, que chegaram lixo, chegaram destruídos, acabados, desdentados, doentes, desmoralizados, desacreditados. E mais do que liberto das drogas, eu vou tomar a liberdade de dizer uma coisa que essa gente se ofende, mas que nós gostamos. Saíram de lá, lavados no sangue de Jesus. A verba que o governo federal destina às comunidades é essa. Para a psiquiatra Alice Gigliotti, da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, o tratamento dependentes por esse tipo de comunidade, esse tipo de gente irresponsável, é questionável. Ela falou. Porque mistura ciência médica com dogma de religião. O ideal é que o tratamento seja laico. Ei, dona Analice, a senhora precisa vir no Senado e trazer quantos a senhora recuperou com suas teses, porque eu não conheço nenhum. Eu quero saber quantos a senhora já botou dentro de casa. Eu já recuperei muito bêbado. Meu Deus do céu. Aliás, de cada 50 viciados em cocaína que nós conseguimos recuperar, só se recupera um bêbado. E como ela é especialista em política de álcool e outras drogas, podia vir aqui dar um número, que deve ser muito grande, de pessoas que ela recuperou com essa tese dela, que devolveu às famílias, que enxugou as lágrimas, que tirou da rua, que o sujeito não pega mais numa arma nem num cachimbo de crack, e mostrar essa multidão aqui, que essa teoria recuperou. Ora, me respeite, não brinque comigo não brinque conosco, porque nós estamos nos colocando à disposição de um povo há tantos anos, na ponta, substituindo, fazendo aquilo que o governo não sabe fazer, e ainda somos obrigados a ler isso, e ouvir um prepotente desse. Quem é você, Maximiano? Quem é você, o seu Vitória? Maximiano? Quando nós voltarmos às atividades normais, vou convocar o senhor para vir à Comissão de Direitos Humanos, que é para o senhor explicar essa beldade, essa pérola que o senhor deu, essa entrevista na Folha de São Paulo. O senhor achou que ninguém ia falar nada. É aquela velha teoria, viu, senador Pimentel? Vai que cola. Vai que cola. Não vai colar não, macho.